Sábado Santo, Vigília Pascal, liturgia de 16 de abril de 2022 com o tema Chamados a Testemunhar a Vida. A primeira leitura é de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 2. Deus viu tudo quanto havia feito e eis que tudo era muito bom. Irmãos e irmãs, na obra da criação, Deus ordena todas as coisas de tal forma que a luz não anula a escuridão, e a terra não anula as águas nem as criaturas, e conforme a sua espécie, ele mantém a ordem da criação. A nossa missão é de zelar, cuidar da criação, ou seja, Deus não nos deu o arbítrio para inverter ou destruir, mas para que todas as coisas possam crescer e multiplicar. O grande pecado da ganância faz com que o ser humano passe por cima do mandamento da criação e vão destruindo as criaturas e a natureza. Precisamos retomar o mandamento do amor criador e voltar a cuidar das coisas do Pai. Na segunda leitura de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, 2 e 9, versículo 10 a 13, versículo 15 a 18. No sacrifício de nosso pai Abraão, nós encontramos a caminhada do povo de Deus. Irmãos e irmãs, Abraão sobe ao monte para sacrifício do filho. Ao que tudo indica, era normal o sacrifício do primogênito para aplacar a ira dos deuses e para ganhar a bênção e a proteção. Mas a história na vida religiosa de Abraão e da vida de todo o povo hebreu começa a mudar, quando escuta a voz de Deus ordenando que não se alegra com o sacrifício humano e para que não faça mal ao filho Isaque. A criança, sem entender, pergunta ao pai: cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: não se preocupe, meu filho, porque Deus proverá. Deus é providência eterna. O nosso Deus é aquele que não abandona os seus filhos e que sempre providencia. Nosso Deus não se alegra com a morte e nem se alegra com a destruição. A nossa missão é aprender a trabalhar a providência divina em nossa vida e na vida de nossos irmãos. Na terceira leitura de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, até capítulo 15, versículo 1. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto. A Páscoa celebrada pelos judeus na saída do Egito é a festa da libertação, é a festa da presença de Deus na vida do povo. Celebrar a Páscoa é se comprometer com a vida. Celebrar a Páscoa é se colocar contra todas as formas que trabalham a escravidão. Celebrar a Páscoa é se colocar a favor e em defesa da vida. Páscoa é fazer parte da caminhada do povo de Deus que trabalha a defesa da vida. Na quarta leitura de Isaías, capítulo 54, versículos de 5 a 14. Com misericórdia eterna, eu, o teu Senhor, compadeci-me de ti. Irmãos e irmãs, o nosso Deus é aquele que toma a defesa de seus filhos e que se enche de compaixão para com todos. O nosso Deus é misericórdia. O nosso Deus é salvação. O nosso Deus é aquele que não aceita o abandono de seus filhos e filhas. O nosso Deus faz aliança eterna contra a escravidão e a destruição da criação. A nossa missão é a mesma dada por Deus aos profetas, de estar sempre ao lado da vida e não se tornar servos da morte. A quinta leitura é de Isaías, capítulo 55, de 1 a 11. Vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Irmãos e irmãs, Deus é o nosso pastor eterno e quer a unidade do rebanho. Ele nos chama a buscar bênçãos e proteção, a buscar o sustento para a vida junto ao seu poder. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Deus exige que seus filhos e filhas precisam abandonar o caminho dos ímpios, abandonar o caminho das injustiças e do serviço aos poderes que destroem e mata.
Quem abandonar estes caminhos terão a sua bênção e proteção. Na sexta leitura do livro do profeta Baruque, o capítulo 3, o versículo de 9 a 15, e o versículo 32, e o capítulo 4, versículo 4. Marcha para o Senhor, para o esplendor do Senhor. Marcha para o esplendor do Senhor e ouve, Israel, os preceitos da vida. Presta atenção para aprenderes a sabedoria. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a não abandonar a fonte da sabedoria para viver na paz e para ter as bênçãos da fortaleza que vem de Deus. Devemos sempre buscar os dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria divina, da fortaleza, para não cair nas armadilhas que conduzem à morte. Somos convidados a voltar sempre às fontes da vida. A sétima leitura do profeta Ezequiel, o capítulo 36, versículo 16 e 17, e o versículo de 18 até 28. Derramarei sobre vós uma água pura e dar-vos-ei um coração novo. Irmãos e irmãs, o profeta Ezequiel lembra que depois da dispersão do povo de Deus para o cativeiro, somos chamados a retornar ao Senhor. Deus mesmo quer o nosso resgate, quer a nossa libertação, e que Ele mesmo irá arrancar o nosso coração de pedra e nos dará um coração de carne. Deus nos chama a uma mudança profunda de vida e de atitude. Precisamos lembrar que não estamos sozinhos, porque Deus é a nossa defesa, o nosso escudo e a nossa proteção. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, ao romper da aurora, as mulheres foram ao sepulcro e encontraram removida a pedra e não acharam o corpo de Jesus. Irmãos e irmãs, muitos estão querendo adorar o Cristo crucificado, morto e sepultado. Deus nos revela, por intermédio das mulheres, que o lugar do encontro com o Senhor só pode acontecer no encontro com os irmãos. O Senhor está vivo e agora somos chamados a sermos as suas testemunhas. A Páscoa é a libertação, não só do Egito e da Babilônia, mas de todas as formas que geram a negação da vida. Com o apóstolo Paulo, nós podemos proclamar que Cristo vive em mim e que por isso, onde quer que eu vá, devo ser a revelação que o Senhor me deu e que colocou em mim a graça de poder trabalhar a libertação da vida das garras da morte. Vamos celebrar, porque Cristo venceu a morte e nos torna testemunhos de vida e de ressurreição. Que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.